Boa noite a todos e obrigado pela vossa presença em mais uma edição do Paradoxo, um projeto de debates sobre temas fraturantes com escala mundial. Bem-vindos também à Associação Asteriscos. Nesta casa, discute-se à séria. Antes de vos apresentar a Associação, quero começar por vos pedir para nos apoiarem em duas votações a decorrer neste momento. A petição do nosso Movimento de Mobilidade Sustentável na Leiria e o Orçamento Participativo Nacional com uma proposta do nosso projeto Board Gamers de Leiria. Podem ver estas instruções neste momento no Facebook da Asteriscos. Quero explicar-vos o que é Asteriscos, mas para isso tenho que começar pelos valores que nos orientam. Igualdade, liberdade e democracia. Para além disso, a Asteriscos não tem preferência religiosa, sexual ou partidária. Criámos a Asteriscos de uma forma absolutamente horizontal. Todos temos igualdade de voto e as decisões mais importantes da Associação são tomadas em Assembleia Geral, que temos todos os meses. Quem manda na Asteriscos são verdadeiramente os associados. O voluntariado sustentável é a trave mestra da nossa associação. Acreditamos que se os voluntários apenas desempenharem tarefas que estão na sua área de paixão profissional, estão mais felizes e ficam mais tempo na nossa associação. Damos também o nosso modesto contributo para resolver a ignorância, o desconhecimento e a baixa exigência dos nossos cidadãos, a começar por nós. Temos neste momento 7 projetos em áreas completamente distintas. Temos um movimento cívico, um clube desportivo, um online talk show, um projeto de ciência, jogos de tabuleiros modernos, danças multiculturais e, claro está, debates temáticos. Passo agora a palavra ao nosso fantástico moderador do Paradoxo, que tem um nome pomposo, Pedro Sousa e Silva. Muito obrigado e boa noite. Obrigado, Raul, e espero que seja mesmo só o nome. Obrigado também à audiência por estarem presentes nesta segunda edição do Paradoxo, cujo funcionamento, para quem não conhece ainda o modelo, eu vou passar a explicar. Portanto, ao abrir o evento e antes de começar propriamente o debate, é lançada uma grande pergunta para o público que vai servir para sondar um bocadinho as opiniões prévias que as pessoas traziam de casa e para ver como é que entraram aqui a divisão de ideias que vos trouxe cá. Esta votação é algo onde vão poder votar através do vosso smartphone, já irão aparecer instruções quando a pergunta surgir. E depois disso, eu introduzo o tema e vou começar a fazer perguntas aos convidados. Estas perguntas também vos será dada a oportunidade de votar, com o mesmo mecanismo, mas antes de se conhecer o resultado da vossa votação, os convidados também deverão votar apresentando um não ou um sim, e a seguir cada um deles terá a oportunidade de explicar em 4 minutos, que já dá para desenvolver bastante, mas que ainda é breve o suficiente para podermos abordar vários temas, o porquê dessa decisão, fundamentando e até podendo pôr algumas nuances, sendo que é perfeitamente válido dizer algo como sim, mas... Seguidamente, vamos terminar as questões especificamente dirigidas ao debate na mesa e vai ser aberta a discussão ao público, para que o público possa perguntar as questões que também tenha a dirigir aos convidados. Neste momento serão coisas mais curtas, mais dirigidas, e vai ser dado um tempo de 2 minutos para cada resposta. Por fim, quando estivermos a encerrar o debate, voltará a ser colocada a grande questão e voltarão a votar, e o nosso objetivo com isto é apenas medir o impacto daquilo que tivemos. Se estivemos aqui só um bocadinho a engrandecer os nossos egos, ou se realmente houve esclarecimento, mudanças de opinião e alguma coisa que mudou de termos realizado isto. Portanto, vamos passar a apresentar os convidados que temos connosco. Começo por apresentar a Luísa Soares de Oliveira, que é docente na Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha e crítica de arte no jornal O Público. Temos à direita dela Nuno Simões Rodrigues, professor de História da Antiguidade Clássica na Universidade de Lisboa e investigador. Ao pé de mim, Manuel João Vieira, artista, músico e professor no curso de teatro da Universidade de Altos-Montes e Trás-os-Montes e Alto Douro. Ínfame pela irreverência dos seus trabalhos. Por fim, na ponta da mesa temos João dos Santos,
docente e diretor da Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha. Portanto, tal como quando na primeira edição do Paradoxo falámos de inteligência artificial, hoje estamos aqui de novo para colocar em discussão um tema de grande importância e que divide opiniões na nossa sociedade. Pretendemos não só proporcionar à audiência uma oportunidade de esclarecer, mas também convidá-la a envolver-se civicamente nas questões debatidas, pois se queremos que o mundo siga as nossas convicções, devemos deitar mãos à obra para que isso aconteça. E o tema do que vamos falar hoje é a arte. Porquê escolher falar a arte? O que é que levou a equipa do Paradoxo a optar por este tema para trazer hoje aqui? Em primeiro lugar, pela ocasião. Uma vez que se vive um momento de exuberante presença artística em Leiria, com o Festival à porta. Em segundo lugar, porque ninguém consegue negar que a arte é, de facto, uma coisa importante. É algo que distingue a humanidade como uma espécie capaz de encontrar beleza para além dos seus instintos primordiais, capaz de criar e capaz de legar algo que transcende o ser. E, no entanto, sendo a arte tão universalmente presente na nossa vida, desde a música, a pintura, a literatura, a escultura, cinema, arquitetura, moda, entre muitos outros, é ao mesmo tempo algo difícil de definir de forma concreta. E apesar de ser difícil de definir, merece preservação, curadoria, investimento de dinheiros públicos. Como se decide de que forma fazê-lo? Será quantificável o valor da arte? E sendo, quem tem autoridade para o ditar? É na resposta a estas questões que acreditamos ser importante a participação de toda a comunidade e por isso os convidamos a estar aqui. Para conseguirmos que a arte possa ter um lugar certo na sociedade, nem menos, nem mais do que merece. E porque, apesar de tudo o que disse, o conceito de arte continua ainda por definir, vou pedir aos convidados que me ajudem a completar essa introdução, dando a sua própria definição muito curta do que é a arte. Caros convidados, será que conseguem resumir em apenas 2 minutos a vossa visão do que é a arte? Vamos a isso. Não consigo. Não, eu não consigo. Atire o microfone. Eu não vou. Está respondido. Eu consigo. A arte é o que a sociedade decide que é arte. Muito bem. Só isso? Bom. Ok. Eu também creio que consigo, sendo que eu sou necessariamente formado pelo meu trabalho, não é? E para mim, no meu âmbito de trabalho, a arte é tudo aquilo que é criação humana, do espírito de inteligência humana, e que tem como objetivo suprir necessidades materiais ou espirituais. Não necessariamente ambas juntas, mas também. Muito bem. João? Não, e sim, não sei. Portanto, encontramos aqui alguma concordância, é difícil definir. Quer acrescentar alguma coisa, Manuel? Sim. É importante dizer uma coisa, que existe uma coisa chamada o meio da arte, o art world. Existe uma espécie de um cubo branco que decide aquilo que é arte e aquilo que não é arte. Existe também uma teoria da conspiração acerca desse cubo branco que diz o que é arte e o que não é arte, e isso está ontologicamente ligado às teorias da conspiração mais diversas. De facto, a arte seja aquilo que for, e a Luísa tem razão, qualquer porcaria pode ser arte desde que seja assim estabelecida como arte por uma série de pessoas, curadores, galeristas, colecionadores, etc., que fazem com que isso seja arte. E pronto, é isso a arte. Muito bem. Então, acho que conseguimos até entrar aqui numa interessante divisão de ideias que nos leva a lançar a primeira pergunta. Calma lá. Nós não lançámos ainda a grande pergunta, pois não? Vamos fazer uma pausa e vamos lançar a grande pergunta para o público poder votar. Vou perguntar lá em cima se estamos prontos para isso. Ok? Então, a pergunta que se lança e à qual afinal já vem com um bocadinho
já não é totalmente isenta, porque já ouviram falar os nossos especialistas, é se a arte é aquilo que nós quisermos. Podem aceder à aplicação no vosso telemóvel ou outro meio eletrónico de que disponham. Usem o código Cardinal V40 e encontrarão a questão e poderão votar. Vou pedir que me seja dado um sinal sonoro para saber quando já estamos prontos para continuar. Portanto, assumo que estamos preparados. Vamos, então, agora sim, entrar na primeira questão. Esta primeira questão primeiro vai ser lançada ao público. Poderão votar também na aplicação. E esta primeira questão é se existe ou não arte inferior e superior. Porque reparem que houve alguma tonalidade nas palavras que foram ditas. Vou citar o Manuel quando disse qualquer porcaria pode ser arte, o que tem alguma conotação, tem uma certa carga. Portanto, será que há uma diferença? As coisas... Existe arte inferior e superior? Podem votar. Desculpa, compreendeste mal as minhas palavras. Terás a oportunidade de rebater isso muito em breve. Quando? Quando eu te der a palavra. Quantos minutos? 4. E daqui a quanto tempo? Aguarda um pouco, não sei dizer ao certo, que vai depender... Estou impaciente, mas daqui a bocado já me esqueci. Não sei se conseguem ver no quadro. O código é o Cardinal V60, para a questão atual. A primeira questão é se existe arte inferior e arte superior. Vou pedir que me comuniquem o código correto lá em cima. Não é o V60? Ok, V60. Ok, vamos então avançar e vou pedir agora aos convidados que revelem com um não ou com um sim também em que lado da barricada se colocam nesta questão, se existe arte inferior e arte superior. Eu não percebo. A pergunta é, Não percebo. pronto, pode discordar que exista uma diferença Chão de primeiro andar. em termos de qualidade, ou de valor, Piora. ou de valor moral, ou em alguma coisa, interprete como quiser. Isso é muito estranho, mas não está bem definida a pergunta em si própria. Não percebo muito bem. Mas isto é para... Eu mostrar apenas o cartão, portanto, para sabermos quantos votos existem para cada... Sim e não. É a minha resposta. Portanto, temos outra resposta que também é variável, é isso? Portanto, temos uma divisão perfeita, um não, um sim e 2 intermédios. Vou então passar a palavra aos que tomaram uma postura definitiva primeiro, para que os últimos possam ir organizando as ideias. Se quiser começar, Bruna. Eu respondo que não, porque considero que a arte é essencialmente expressão do espírito humano e, como tal, no domínio da expressão do espírito não há inferior e superior. No entanto, há uma adversativa. Se fizermos uma análise que se foque no aspecto tecnológico da expressão artística, entrando no domínio daquilo que nós chamamos de civilização, eu considero que pode haver aspectos que possam ser considerados superiores ou inferiores, mas o aspecto técnico da expressão. Luísa. Eu considero que há artistas melhores e há arte melhor do que outros. Quer elaborar o que é que torna a arte melhor? Você já está... Sim, na minha qualidade de moderador, posso puxar um bocadinho mais. O que é que torna a adequação
do objeto criado à ideia, uma certa qualidade ética nos propósitos do artista, ou não, ou a total ausência de ética. Nós somos, nós que, não estou a falar de Manuel João, que é artista, nem de João, também é artista, mas estou a falar das pessoas que apreciam a arte, dos historiadores, nomeadamente no meu caso e do meu colega aqui do lado, mas nós sabemos que é com os melhores que é atrás, óbvio não. E estamos cá para, com a nossa faculdade de julgar, para olhar e para dizer o que é melhor e o que é pior, como qualquer pedagogo tem a obrigação de fazer, não é? Bem, quer falar o João? Posso falar? Sigo o que a Luísa disse e acrescento que a arte superior e a arte inferior, e sim, não. Não, porque, como dizia o Nuno, se é uma produção de espírito, vamos então encaixar na coisa e dizer que tudo o que nós criamos, como entendendo que seja arte, é arte. E acho que não. Eu penso que há uma perspectiva e essa vai depender de cada um sempre. E depois há um meio, um cubo branco colorido que pode atribuir diversos valores à arte. Isso aí depende de uma lógica que me escapa. Mas acho que deve haver sempre uma arte inferior e uma arte inferior. É necessário ter distinção. E é necessário quem a classifica, a avalia ou a produz, sabe como se situa no tempo. Eu acho que a arte, acima de tudo, é aquilo que nos coloca no tempo, a nós enquanto produtores e a nós enquanto os habitantes dela, ou do mundo, ou que vivemos, ou que entendemos, ou queremos entender. E é essa postura relativamente ao tempo, que tem que ser ética, que vai validar ou não, pode ser que é uma arte superior ou inferior, que nem sequer é arte. Muitas das vezes, se calhar, estamos enganados. Manuel? Primeiro, em termos históricos, a divisão entre artes menores e artes com A grande é uma tradição histórica que acaba mais ou menos no século XX, como toda a gente sabe, uma distinção entre o que é artesanato, ou que são artes ou mídia menores, como, por exemplo, a fotografia ter sido considerada uma arte menor a determinada altura e agora ser considerada uma arte maior. Pronto. Portanto, há aqui uma questão dos mídias que devíamos, e um fundamento histórico entre artes maiores e artes menores que devíamos para já pôr. E depois, a questão de, num mesmo artista, ter peças que nós podemos achar mais bem conseguidas ou menos conseguidas, já é o suficiente para pensarmos que isso tem que pôr a vários níveis e depois a apreciação deve ser feita a vários níveis também. No reino perfeito das ideias e de Platão, existirá uma arte superior, uma arte que é perfeitamente intangível e perfeita. E existe um modelo que os artistas deverão seguir e imitar, nunca chegando exatamente lá. Acho que esse tipo de articulação é divertida. Obviamente que somos nós próprios que dizemos o que é que achamos que é arte e o que não é arte, porque aqui, o que se põe aqui, mais do que arte superior e arte inferior, é muitas vezes aquilo que é arte e aquilo que não é arte sequer. E é aí que, no mundo contemporâneo, se revela um grande abismo e uma grande aleatoriedade. Portanto, agora, eu vi um museu maravilhoso em Barcelona de arte do século XIX, fim do século XIX, com pinturas perfeitas, muitíssimo bem feitas. E o museu cheirava a cemitério. Havia ali qualquer coisa que não funcionava comigo naquela altura, ou naquilo que era a arte contemporânea da altura. Portanto, queria também chamar a atenção para que o nosso ponto de vista presente
sobre aquilo que nós achamos que é e não é arte, é obviamente mutável daqui a uns anos. E que a história, em última análise, faz alguma distinção, acaba por fazer alguma distinção no caos, mas que a própria história não tem ou deixa de ter razão. Então, antes de avançarmos, vou voltar a pedir ajuda lá em cima para vermos qual é que foi a votação que o público fez em relação a este tema. Portanto, os especialistas mostraram-se bastante divididos, um voto sim, um voto não, 2 votos ambíguos, que depois foram muito bem esclarecidos, no entanto. Já o público, como se tinha pronunciado? Também de forma muito equilibrada, 48% para 52%. Portanto, vamos então avançar para uma outra pergunta que mais uma vez é possível enquadrar nesta. Até porque agora pego nas palavras da Luísa, que comentou que quando temos uma função de julgar, e é uma função que ela tem enquanto crítica de arte, conseguimos perceber que existe algo que é melhor, algo que é pior, e aqui a pergunta que se faz é se é preciso competências para poder apreciar a arte. E de que forma é que isto está formulado, para tornar a questão mais clara? Existe este caráter de julgar a arte, mas existe também este caráter de arte ser para todos, para encontrar a beleza. Qualquer pessoa, presumo eu, pode olhar para um trabalho, mas será que é diferente se tiver ou não tiver certas competências? Portanto, vou perguntar ao público, com o código cardinal V60, se pode então votar em relação a esta questão. É preciso competências para poder apreciar a arte? Muito bem, vamos avançar então e vou colocar a mesma questão aos nossos convidados. Se é necessário competências para poder apreciar a arte. Temos, portanto, um voto sim e 3 votos não. Mais uma vez, vamos começar agora pelo fundo da mesa. Vou pedir ao João que dê primeiro a sua opinião e fundamente o seu não. Eu respondi não para não responder sim não outra vez. Não é preciso competências para apreciar arte, porque toda a gente aprecia arte. Portanto, isto demonstra por si que não são precisas competências. Agora, para ir à pergunta anterior, puxá-la para aqui, sim, serão necessárias competências para apreciar arte e para distinguir o que é e o que não é. Se é consensual, se é universal, é outro assunto. Quer elaborar um pouco sobre esse outro assunto? Já agora temos aqui um bocadinho de tempo. Temos. O que nós consideramos arte agora, na Europa, em Portugal, neste momento pode não ser exatamente o mesmo que um espanhol agora, ou como dizia o Manuel João no século XIX, consideraria. Há muita. Eu vou falar da experiência que tenho nas escolas da Rainha com os alunos do primeiro ano de artes plásticas. Primeiro, segundo, terceiro. Como da minha experiência quando fui estudar para as Belas Artes. De facto, eu, quando entro para as Belas Artes, ninguém, além de mim, tem competência para apreciar arte. É assim que eu encaro o mundo. Era esta a minha atitude. E esforcei-me muito especializado na defesa desse meu ponto de vista. Agora já não acredito nisso.
mas quando é conveniente defende esse ponto de vista. Portanto, a verdade é que quando a arte, e estamos a falar de uma arte informada que existe, que é do nosso tempo, que não tem um meio específico, ou que não tem necessariamente, que não, pode não ter, não deve ter, é preciso competência para poder apreciá-la, ou então uma ajuda, ou alguém, ou um outro nível de competência. Eu estou a falar aqui agora de coisas que nós podemos observar ou visitar atualmente. Isto num ponto. No outro ponto, se calhar não é preciso competência, basta a nossa sensibilidade, basta termos um bom cérebro e umas boas vísceras para lidar com o mundo. Mas, de facto, é uma coisa que tem sempre a ver com o tempo, eu insisto nesta coisa do tempo, porque, no fundo, um artista está no tempo ou não está. E é que há uma competência. Então agora vou passar a palavra ao Manuel, que também deu uma resposta semelhante, não é preciso competências específicas. Concorda que esta questão do tempo, do artista estar enquadrado no tempo, é essencial para a sua resposta ou foi por outro? Não. Creio que é uma questão de um encontro. Acho que se nós não vamos ser específicos em relação ao tipo de arte e não vamos ser específicos em relação ao tipo de gramática e de vocabulário que, obviamente, dentro de uma determinada categoria é necessário apreender e temos que ser francos. Hoje em dia existe uma grande vontade da parte das instituições e dos museus de serem extremamente pedagógicos e de incorporarem os públicos em missões lúdicas para aprenderem e compreender, e existem sempre grandes painéis com a parte conceptual, a explicar a parte conceptual do trabalho como se fôssemos criancinhas. E eu acho que, na realidade, o que é mais importante é o contacto que se estabelece a um nível, digamos, inconsciente com os símbolos e as coisas que realmente nos tocam e que são transcendentes às épocas e aos tempos. E acho que isso é uma faculdade humana. Obviamente que os símbolos também se aprendem e as gramáticas aprendem-se. Nós estamos, aliás, num país em que as pessoas são basicamente analfabetas visuais. No entanto, acho que não são analfabetas simbólicas, e acho que a força da arte tem a ver com fazer com que os símbolos aconteçam a um nível muito íntimo das pessoas. Isso, obviamente que existe alguma interdependência entre conhecer e sentir, mas existe também alguma distância. E, portanto, acho que o que é importante é que haja um encontro. Não é necessário que uma pessoa perceba imenso e tenha imensas competências de julgamento para apreciar uma obra de arte, em geral. Obrigado. E agora, para concluir o último voto de não, vou pedir a opinião do Nuno. Eu votei não porque pensei em Platão, neste caso uma vez mais, e naquilo em que os gregos chamavam aesthesis, que é a capacidade que um objeto ou uma imagem tem de provocar uma emoção ou um sentimento na percepção de um ser humano. E sublinhei o vosso verbo apreciar. Portanto, é com base nessa relação entre a emoção que o objeto ou a imagem provoca no indivíduo e a apreciação que eu votei não. No entanto, se a pergunta fosse com o verbo avaliar, eu teria votado sim, porque, evidentemente, quem nunca terá visto o Parthenon pode achar a Gárgula Oriente de Lisboa fantástica, mas se estabelecer uma comparação com o Parthenon, por exemplo, ou com uma quantidade imensa de objetos, porque aquela é a sua vida, porque aquele é o seu trabalho, porque aquela é o seu constante exercício de reflexão, eu creio que desenvolve uma capacidade de avaliação que os outros que não o fazem, eventualmente não a terão. Eu acho que é necessária uma capacidade de deslumbramento, não só de avaliação.
Daí, possivelmente, a escolha do termo apreciar versus avaliar. E então, por fim, para dar a voz a quem deu a opinião diferente, vou pedir à Luísa que se manifeste, mas pedia-lhe que falasse um bocadinho mais perto do microfone, se for possível. Assim, eu acho que cada época tem os códigos para apreciar a arte dessa época. Temos os mesmos códigos dentro de nós porque a arte não surge isolada de tudo o resto, de todo. A arte não tem exatamente a ver com beleza, atenção. Nós acharmos que a arte tem a ver com beleza, tem a ver com uma concepção de arte que justamente acabou em finais do século XIX, em que a arte se percebeu que a arte tinha muito mais a ver com a maneira como nós interrogamos o mundo do que propriamente com questões como a beleza, não é? E sobre esta história dos códigos, por isso é que eu digo que é preciso uma aprendizagem no sentido que nós temos que estar cientes de uma certa visão do mundo que é do nosso tempo para conseguirmos apreciar as produções estéticas deste nosso tempo. Temos estado aqui a falar sobretudo de artes visuais, mas eu posso, por exemplo, mencionar a música, mencionar o Stockhausen e perguntar quem é que percebe, embora seja um compositor de princípios do século XX, quem é que percebe, quem é que gosta do Stockhausen. E sobre as questões do belo, quem é que acha, por exemplo, que a obra do Picasso objetivamente seja bela ou esteja de acordo com as suas concepções de beleza, não é? Há uma história que posso contar muito rapidamente. Há uma história com os 2 minutos de um duque de Este que vivia em Itália no começo do século XV, que é justamente a altura em que se inventa a perspectiva e, portanto, um modo de representar um mundo que nós hoje achamos maravilhoso e bonito. E ele estava mais colado às coisas do passado, ao gótico, não é? E quando apanha um artista, o Cosimo Tura, em Ferrara, para fazer umas pinturas para a casa dele, ele pede-lhe especificamente para ele fazer as pinturas à maneira do passado, ou seja, o conceito belo e o conceito e a aprendizagem do que era a nova maneira de fazer arte ainda não tinha passado por ele. E é neste sentido, quando se fala em aprendizagem, não é exatamente ir às aulas, estudar História da Arte, é o estar aberto a uma certa visão do mundo que passa por muita coisa. Passa pela música, passa pelo teatro, passa pela performance, pelos concertos de verão, passa pelos grafites. Pronto, é isto que condiciona a nossa sensibilidade e que vai levar a conseguir apreciar uma obra de arte contemporânea ou não. Portanto, eu mantenho a minha postura de que é preciso uma aprendizagem. Muito bem, obrigado. Vamos ver de que forma tinha respondido o público. Esta foi uma questão que foi respondida 75% não e 25% sim pelos nossos convidados, mas que afinal até tem alguma consonância de opiniões, depende também muito exatamente do que estamos a falar. Vamos ver de que forma o público achou. Portanto, a maioria também se inclina para o não, embora seja um pouco mais próxima a divisão de opiniões. Vamos seguir para a próxima pergunta. Introduzindo esta próxima pergunta, já foi mencionado mais do que uma vez, em mais do que uma das questões anteriores, alguma noção disto que vai ser perguntado agora. Também vimos que para apreciar a arte qualquer pessoa pode apreciar, para avaliar a arte se calhar é diferente, existem outras relações com a arte, não só a da beleza, a dos símbolos, a da relação com o seu tempo. Então, põe-se a questão de, havendo, eventualmente, quem esteja mais habilitado a avaliar e a caracterizar a arte, o valor da arte é manipulado nos bastidores. Está aberta a votação com o código V60, Cardinal V60.
abro agora esta questão para os convidados. O valor da arte é manipulado nos bastidores? Temos então duas respostas sim, uma resposta não e outra que é ainda um pouco indecisa. Muito bem. Manuel, foi o primeiro a mencionar o cubo branco das pessoas que falaram disto no início, portanto quer começar a pôr a vida das hostilidades neste tema. Bom, em primeiro lugar, existe uma coisa chamada mercado da arte, que é um mercado altamente especulativo. Existem pessoas que apostam num conjunto de artistas, muitas vezes, para ver se um deles, depois mais tarde, levanta, e existem artistas que são inflacionados durante uma determinada época e depois vão abaixo. Portanto, os artistas e a bolsa, e existe uma coisa mais importante que o valor, é que a própria lógica do sistema faz com que exista um ciclo de modas que tem a ver também com determinadas correntes visuais que se vão repetindo. Portanto, não é só o valor, mas sim as próprias obras de arte que vão mudando e aquilo que fazem os artistas que vão mudando em função já não de critérios que têm a ver com o espírito de tempo, mas mais uma vez aquilo que é contemporâneo é o supercapitalismo. E o supercapitalismo determina não só o valor monetário da obra de arte, mas sim qual é a obra de arte que tem valor e não tem valor. E essa lógica é uma lógica que já não vem dos connoisseurs e dos galeristas, como vinha no princípio do século XX, mas é uma lógica que já está. Não é assim, estamos a falar de generalidades, pode não ser assim numa pequena cidade ou num pequeno museu, pode não ser sempre assim. Mas, em geral, eu acho que se instalou essa tendência, e essa tendência, queria também dizer uma coisa acerca do belo, é que o belo também há muitos belos, há muitos tipos de belo. O belo não é uma pessoa bela, porque senão, obviamente, uma pintura de Picasso lindíssima pode ser de uma mulher que seria uma aleijada, desfigurada na vida real. A questão não é. Há um agricultor que diz: está um bonito campo, as abóboras estão boas. Não quer dizer que as abóboras sejam belas, são boas porque são boas, estão boas para vender, têm muito material, vão dar uma bela sopa de abóbora. Portanto, há aqui uma questão da beleza materialista, da beleza da função das coisas. Não é? E neste caso, voltou a haver o conceito de beleza da função das coisas. As coisas agora têm funções pedagógicas e didáticas que têm a ver com determinados predicados éticos e morais que a sociedade desindicou, porque já não sabe que narrativas vão fazer. A narrativa bíblica e mitológica acabou, agora são as narrativas éticas e morais que predominam, curiosamente, e muitas vezes narrativas que são anticapitalistas, mas que vogam ao sabor da própria lógica do sistema capitalista. E, portanto, o capitalismo não só determina o valor monetário das coisas, como propriamente se elas têm valor ou não, e se circulam ou não, e se têm interesse ou não. Ora, contrário a esta opinião tinha sido a Luísa, portanto... Ai não, eu concordo com tudo o que ele disse, mas acho que o tempo se encarrega de pôr tudo no seu lugar. Por isso é que eu acho que em longuíssimo prazo nada é manipulável. Ou seja, a qualidade ou a não qualidade acabam sempre por se revelar. O tempo é o véu da verdade. Então, estenderia aqui a questão com uma questão adicional. Se um artista, porque não conseguiu se ingrar entre esta eventual manipulação de bastidores, nunca foi chegado a conhecer, um artista que poderia eventualmente vir a ser descoberto por esse véu, poderemos estar a perder algo com valor e Hoje é que o quase tempo impossível. não... Hoje é praticamente impossível. Com as oportunidades que os artistas têm, sobretudo os jovens, para mostrar o seu trabalho, para se darem a conhecer, para estudarem e por aí fora, quer dizer, eles acabam sempre por mostrar alguma coisa. E quando eu falo que o tempo tudo revela, não é no sentido do Van Gogh, que nos seus 37 anos de vida nunca vendeu um quadro, não é? Nunca vendeu porque a tal informação da sociedade não estava pronta para o colher, porque 4 anos depois
a viúva do irmão fez uma exposição com obras dele e vendeu tudo. E a partir daí nunca mais a coisa parou. Não é? Portanto, hoje em dia é quase impossível. Nós temos os mecanismos para reconhecer o que se passa. E um artista para ser artista, ou seja, para a sociedade o reconhecer como um artista, hoje em dia tem que passar por uma escola. Hoje em dia o artista tem que passar por uma escola, seja ela qual for. É as artes, as Belas Artes de Lisboa, ou arte, seja o que for. Porque senão, aliás, o Manuel João, que fez parte dos homeostéticos, eles começaram nas Belas Artes, toda a gente sabe essa história deles, não é? Foi assim que eles começaram, quer dizer, quando eu falo o tempo tudo revela, é mais nesse sentido das manipulações do mercado para promover, que isso é verdade, isso existe, para promover ou não promover determinado artista. Eu gostava de saber o que é que vai acontecer ao Damien Hirst daqui a 100 anos, por exemplo, não vou cá estar para ver. Mas tenho a impressão que aquilo tudo é muito porcaria. Há dois mercados. Há um mercado que é o que é a arte, não é? E que não passa por essas coisas, lamento dizer isto, e é o que é mesmo bom. E depois há uma outra coisa, que é o mercado dos objetos de luz. Esse mercado dos objetos de luz é o que está nesta linha do que o Manuel João estava a dizer. E todos nós, eu não vou falar em nomes, mas todos nós conhecemos vários casos em Portugal de pessoas que fazem objetos de luz, não é? Que se vendem muito caros, não é? E que, objetivamente, aquilo é discutível. Porquê? Porque cá estou eu a exercer a minha faculdade de julgar para perceber que aquilo realmente não se aguenta em pé. Mas pronto, peço desculpa. Passei os 4 minutos, os 5 minutos. Ainda não. 4 minutos são surpreendentemente muito tempo. Pois são, mas eu também falo muito. Era calar-me. Então, mais uma vez, uma opinião diferente foi a do Nuno. O meu sim foi mais no sentido de uma suposição do que propriamente de uma convicção. E tendo ouvido quer o Manuel João, quer a Luísa, também não posso deixar de concordar com o que ambos disseram. E agora muito no final daquilo que a Luísa disse no final, relativamente aos mercados de arte, que têm a ver sobretudo com o mercado dos objetos de luz e não propriamente com o dos artistas, o valor da arte em si. De qualquer forma, haverá também outros fatores que com certeza entrarão na equação, como a raridade, a disponibilidade de uma obra, enfim, um artista mais antigo, menos presente, menos existente em termos de exemplares. Tudo isso deve, evidentemente, também contribuir para a desvalorização das peças. E foi nesse sentido que, sim, foi apresentado. Mas é evidente, pelo que temos estado aqui a ouvir, que é mais do que aceite que a ideia de arte é essencialmente uma construção cultural, não é? Então, depende do tempo. Concordei. Tenho 1 minuto, não tenho? Se quiser acrescentar. A propósito da área aqui do meu colega da direita, é evidente, uma das grandes questões é se naquela altura, se na época dos gregos, obviamente que havia mercado de arte, sobretudo na época helenística. Mas será que todos aqueles objetos eram arte? Não. Pois, portanto, somos nós, com o nosso olhar. Ou a raridade deles no nosso tempo. Exatamente. Uma moeda. Ou um vaso. Ora bem, ou uma bilha. Quer dizer. Eu que posso acrescentar uma coisa. Vou-lhe pedir que acrescente só no fim, só para não ser injusto com o João, que ainda não falou. Só por causa Concordo com todos. Mas quanto ao valor financeiro, eu não sei, é tão claro a manipulação que não sei se é de bastidores. A minha resposta foi logo, não pá, aquilo é tão claro, podemos não conhecer os meandros todos, mas depois há o valor que não é o valor do mercado, não é o valor financeiro, poderá ser o valor do artista, o valor da obra, e todos nós, creio que conhecemos artistas que não vivem, que não se alimentam da arte que produzem, o que fazem atualmente. E esse é um outro valor. Portanto, há aqui um sinal. Se falamos de valor financeiro, era isto. Dou os meus 3 minutos e 14 segundos. Então, Manuel, peço desculpa há um bocadinho ter feito esta pequena interrupção. Pode avançar. Não, estava
estava a pensar noutra coisa, estava a pensar na arte grega, estava a pensar nas artes que eram consagradas às divindades e estava a pensar numa confusão de juízos de valor entre aquilo que é também o sagrado e aquilo que é o artístico, tendo em conta que essas duas faces estiveram durante muito tempo ligadas, aquilo que era o sagrado e aquilo que era o artístico. Na arte cristã, na arte helenística, menos do que na arte grega clássica, mas houve e é engraçado qual é o valor que nós atribuímos. Eu não faço ideia porque eu não acredito em nenhum mito especial. Qual é o valor que se atribui a essa afinidade com as mitologias? Acho que hoje em dia nenhum. De qualquer maneira, era em resposta em relação a essa arte que é confundida com a religião, e também gostava de dizer que há um japonês que comprou o Van Gogh e meteu dentro de um cofre. E pronto, e o Van Gogh está dentro de um cofre. Comprou aquilo por um... Portanto, é um valor, não é? Portanto, a função da obra de arte deixa de ser contemplada e passa a ser acumulação. Eu posso só, em relação também a isto que o Manuel já estava a dizer, só para frisar esse aspecto, que são precisamente os gregos que fazem essa ruptura entre a função pragmática e religiosa dos objetos, que posteriormente passam também a ser entendidos como obras de contemplação, mais até do que propriamente de funcionalidade religiosa. Mas é efetivamente a cultura grega que faz isso, e sobretudo no período que o Luísa estava a dizer, no período helenístico, porque a percepção e o valor que é dado ao objeto, essa mudança faz-se naquilo que nós chamamos de julgamento do milagre grego, não é? E a grande mutação do pensamento ocidental acontece aí, e essa ruptura encaixa-se precisamente nesse contexto. Muito bem. Foi Nunca fizer. extremamente esclarecedor. Estou a aprender coisas que estou a gostar muito. Espero que a audiência também. Vamos encerrar esta questão agora com a comparação que fazemos sempre aqui mais por curiosidade entre aquilo que tinham sido as respostas de sim e não da mesa, que foram 2 sims, um não e um talvez. Muito criativos os artistas, dizem sempre, da ruptura. E as respostas da audiência que não tinham a possibilidade de dizer talvez, portanto só deram sims e nãos. Ora, parece-me ser bastante consonante também, não há aqui muita discórdia, ao contrário das outras que foram mais equilibradas. Toda a gente acredita que o valor da arte é um pouco manipulado nos bastidores. Vamos então passar para uma pergunta que eu pretendia que fosse assim um bocadinho mais chocante também, porque há arte que pretende ser chocante. A arte que, quando é concebida com um princípio especificamente, não necessariamente da beleza, não necessariamente do valor, mas existe arte chocante. E então eu vou perguntar ao público: a merda pode ser arte? Portanto, e lembramos de coisas escatológicas, de coisas eticamente também pouco defensáveis. Então deixo-vos a pergunta, um bocadinho a testar os limites do que é arte. A merda pode ser arte? E atenção, o código agora é Cardinal V50. Portanto, parece que está a demorar um bocadinho a ser recebida o total das votações. Vou relembrar o código é V50 para encontrar a pergunta certa. Se alguém tiver uma dificuldade, também podem dizer que nós tentamos ajudar. Ok. Vamos então avançar e dirigir a questão à mesa. Portanto,
A merda pode ser arte? Pode, ele pode, sim. Eu posso não responder, não posso? É assim, eu não consigo obrigá-la, mas gostaríamos de ter uma resposta. Vou-lhe pedir que fale na mesma. Não sei se vou falar. Já falei. Portanto, temos apenas uma resposta. Eu não consegui ver daqui, peço desculpa. Sim, Então, vou deixar quem respondeu a falar primeiro. Manuel disse que sim. O Manzoni, toda a gente conhece o artista italiano Manzoni, que fez uma lata chamada Merde d'Artiste, que era uma lata de conservas com Coca-Cola lá dentro. Pronto, não se via a merda propriamente dita, até podia não ter merda nenhuma lá dentro. Era o conceito. E isso é um artista que tem um lugar na história da arte contemporânea. Outros artistas que têm um lugar na história da arte contemporânea são performers, muitos performers, que faziam coisas com sangue, automutilação, mas muitos deles fizeram também com excrementos. E fizeram, não lembro agora o nome de um artista que fazia pinturas com os seus próprios excrementos e que, inclusivamente, tinha uma alimentação direcionada para criar determinadas cores. De maneira que os excrementos deles tinham várias cores e fazia uma pintura com essas determinadas cores. E a arte que ele fazia era uma arte também performativa, portanto havia essa ligação. E esta escatologia, portanto, a procura da escatologia está ligada, portanto, digamos, à tentativa de ultrapassar os últimos obstáculos que são a moral convencional, à criação completamente livre, não é? Portanto, a ir para além dos limites. Portanto, é essa a desculpa, ou é essa liberdade que é invocada para fazer este tipo de... Isto já é no domínio, portanto, da ética e da moral e da lógica, e não propriamente em relação aos conceitos de beleza. Eu não sei se calhar até eram umas pinturas bastante bonitas, mas a questão do cheiro já não poderei. Não poderei dizer. Mas será que o cheiro também pode ser bom ou mau, também pode ser moralizável? Isso também é uma questão que eu ponho às artes visuais. Porque é que ninguém fala das artes olfativas, francamente? Embora a culinária possa ter alguma coisa a ver com isso, mas esteve azar. Mas sim, aconteceram episódios. Não vamos falar da sanita do urinol do Duchamp e da sanita Dor também que apareceu agora, mas eu acho que realmente tudo começou com o Duchamp, com essa mudança de paradigma, e a partir daí os artistas foram até aos limites e ultrapassaram esses limites por volta dos anos 60, e agora acho que basicamente são repetições e maneirismos à volta desses limites e outros. Então transito agora da clara resposta para a clara vontade de não responder. Luísa. Não, tem mesmo nada a dizer. Muito bem. Alguma coisa a dizer sobre isso? É uma questão que o facto de não querer responder me diz alguma coisa, mas gostaríamos de perceber um bocadinho o porquê de não querer responder, porque eu considero que é uma pergunta difícil, guardá-la assim mais para o fim. Não acho nada difícil, é facílimo. Toda a gente sabe, desde o Sr. Manzoni, toda a gente sabe do Sr. Duchamp. Pronto, está tudo bem. Muito bem. A única coisa que eu posso dizer é que a glorificação da pessoa do artista já era. E vem por aqui, obviamente. Ou seja, tudo que o artista faz é passível, o que está por trás do Manzoni é tudo o que eu fizer é arte, porque eu sou artista. Ou seja, no fundo, ele leva até às últimas consequências a definição de arte que eu dei logo a princípio, não é? E que é uma definição de arte que tem que ser mediada por uma postura ética, mesmo. Não é? Ética no sentido mais radical da palavra, ou seja, não é os pobrezinhos que andam nos barcos do Mediterrâneo, é mesmo a ética de vida, não é? E obviamente nem tudo o que o artista faz é passível de ser apresentado como arte. O que o artista come de manhã, a menos que seja realmente num contexto, não é?
Mas, no fundo, o que ele está a fazer é uma provocação, igual à que você quis fazer aqui, não é? Uma provocação para ver se alguém se escandaliza com isso. Meu Deus, coisa mais banal deste momento. Portanto, não tenho nada a acrescentar ao que o Manuel João já disse. É mesmo a glorificar, é um bocado o Boyce também, é a história da Sanita Douro, é o artista que faz uma coisinha que não presta, que pega, não é, que vai fazer a exposição e as pessoas todas se extasiam porque é a exposição de determinado artista e nós a sabermos que, tal como na escola, pode fazer melhor. Não é só por ele assinar que a coisa é boa. Não é arte, atenção, continua a ser arte, claro que é, mas não é bom. Está a perceber? Estou muito contente. Quer dizer, acho que ele necessidade um bocadinho para fazer a sua resposta. Portanto, vejo agora o João aproximar-se um pouco do microfone. aproximar já. Queria só acrescentar que não há só experimentos humanos, também há do infanto. O Pedro tem uma série de pinturas com experimentos do infanto, mas há o outro lado que é, se nós considerarmos que, de facto, a coisa sai das vistas quando se faz, então sim, podemos dar um outro sentido à expressão. E quando produzimos e quando traduzimos o que é que seja, e depois deitamos fora como artista, se calhar poderá ser um outro nível, mas não sei. E termino com o Nuno. Pois, eu também não sei, sinceramente. Eu devo dizer, eu lido com a Aniquete Nice de Samotrácia, não é? E o Hermes Praxíteles, uma pergunta destas, deixa-me assim desconcertado, no mínimo. E reações ela provoca, de certeza, não só a pergunta, como a alegada expressão artística, mas não seja odoríferas, portanto, emoções há. Quer dizer, se estiver lá junto ao dito objeto produzido. No entanto, eu creio que tem mais que ver com as questões da ética e da transgressão e da moral e da provocação do que propriamente com as questões da estética. E isto partindo do princípio que a arte tem que ver sobretudo com a estética. Não necessariamente tudo, mas sobretudo. Eu concordo. Eu ia só, a título de curiosidade, além da arte do Manzoni, que não é propriamente visualmente merda, é uma lata na realidade. Ele diz que está lá dentro, portanto, é um truque, não é? Não sabemos se alguém abriu algum. Eu só queria falar da Vênus de Milo em cocó de panda, fabricada por crianças da região de Sichuan e do artista Su Sheng, uma réplica da Vênus de Milo em excrementos de panda, comprada por 34 mil euros pelo antigo embaixador da Suíça na China. Gostava de falar da máquina de cocó de Wim Delvoye. Claro, o artista belga Wim Delvoye começou a pensar na sua máquina de merda em 1992. Precisou de 8 anos para a meter afinada, com a ajuda de muitos cientistas. E esta máquina é uma réplica do sistema de reprodução do sistema digestivo humano. A primeira versão da cloaca era composta por 6... Enfim, vocês têm que ver, viu bem, 6 coisas contendo sucos pancreáticos, bactérias, enzimas, ácidos, etc. Uma vez passada por essas 5 fases, os alimentos saíam transformados em cocó. E existem uma dezena de versões da cloaca. 4. A pintura A Matéria Fecal, de Jacques Liziane, 1977. O belga Jacques Liziane é o fundador daquilo que se chama arte nula. Uma arte radical voluntariamente medíocre, desinteressante, estúpida e lamentável, que critica para lá do pequeno meio artístico. É neste enquadramento que ele teve a ideia, no fim dos anos 70, de pintar várias telas com a matéria fecal. De quem? Este aqui não sabemos bem. Eu não sei qual é aquele outro que fazia aquelas digestões. Shit, Self-Portrait de André Serrano, 2008. Muito conhecido pelo seu Fils Christ, que representava o crucifixo a tomar banho no próprio mijo. O fotógrafo André Serrano. Tenho de dizer, pronto, depois vocês têm que ver isto. Complex Shit, de Paul McCartney, de 2008. Isto é uma coisa enorme. É uma poeira gigantesca. É neste momento
instalou-se a polémica acerca de um plug anal gigante instalado na Place Vendôme. Paul McCartney, depois todas as obras da Sprinkle Brigade, um grupo de artistas desde 2005, The Chic Fountain, de Jerry S. Kennard, Vou pedir desculpa pela The interrupção. Homecoming of Navel Springs, de Niro e Carava, De certo, e várias telas de Christopher O'Feely. Obrigado. Obrigado pela compreensão, pela extensa exposição, abrangente exposição sobre este assunto. Tu é que perguntaste. E uma vez que esta foi provavelmente a pergunta mais interessante que nós aqui tivemos, vou tentar saber qual foi a opinião do público em relação a isto. Se a Regi não estiver demasiado chocada para mostrar os resultados. Portanto, aqui foi mais divisivo do que eu esperava. Temos, muito interessante, conseguimos esta noite, estou feliz, em 3 das 4 perguntas as respostas tiveram alguma divisão. Estou curioso para saber como vão sair as opiniões finais das pessoas no fim desta noite. E penso que já decorreu mais ou menos 1 hora desde que nós começámos. Será uma boa altura para, neste momento de boa disposição, permitir ao público tomar a palavra. Vou pedir aos meus colegas com microfones que estejam atentos a quem pede a palavra e só explicar brevemente que, embora não seja totalmente restritivo aquilo que vamos fazer, nós queremos pedir que não se alonguem em comentários, mas sim façam uma pergunta. Ou seja, se pedem o microfone, vamos pedir mesmo que acabem com um ponto de interrogação de fim. Tentem fazer a vossa pergunta em menos de 1 minuto e vamos tentar que os convidados respondam mais ou menos em 2, a não ser que o tema seja extremamente interessante e, claro, podemos ter aqui uma margem de manobra para as respostas. E convido-vos então a aceder à grande sabedoria que aqui temos ao nosso dispor hoje para nos esclarecer sobre este assunto e para podermos sair daqui e ajudar a decidir, enquanto cidadãos, afinal de contas, o que é que deve ser arte, que é para ver se não estamos depois a pagar dinheiros públicos para promover merda. E se... temos aqui uma questão em baixo. Boa noite. Queria saber a opinião de quem está na mesa sobre a instalação Ritmo Zero da Mariana Abramovic. A questão dela ter deixado durante 6 horas quieta, como se fosse um objeto, com 72 objetos ao lado, e que podiam fazer tudo o que quisessem com ela. O que é que vocês consideram em relação a isso? Se é arte, se não é arte, o que é que pode ser considerado nesse caso? Obrigada. Portanto, vou convidar quem quiser dizer primeiro a sua opinião. Irei passar a palavra por todos. Força. Eu vou, talvez, o menos conhecedor desse assunto aqui, talvez seja eu, mas não raramente ouvimos, de facto, a apresentação de iniciativas dessa natureza. E, mais uma vez, muitas vezes essas iniciativas parecem ser mais no domínio da intervenção social e da ética do que propriamente da estética. Não é que o seja, mas não, confesso que me é muito difícil entender esse tipo de instalação, enfim, de composição. Enfim, talvez passar alguma... Se há, entretanto, eu estava aqui a tentar dizer algumas ideias que me parecessem lógicas para lhe responder e não está a ser fácil. Portanto, não me sinto muito à vontade para lhe responder nesse domínio, porque a minha reação como espectador não se me revela com grande interesse, devo dizer. Mas isso pode partir da questão subjetiva. E a questão subjetiva... Enfim. Não vou responder.
mas como não vi a peça, mas sei que entre os 72 objetos havia uma pistola, ele podia ter dado um tiro, não é? Há aí um caráter que o artista expõe-se e fica durante um período longo de tempo, porque a Marina Abramovic já é uma pessoa idosa, durante um período extenso de tempo fica exposta às decisões dos visitantes. Foi em 74. Foi em 74, essa. Olha, 74. então já é idosa agora. Exato. Ela em todos os casos tem o método, não é? Mas eu acho que quando um artista se expõe, é um ato performativo na essência do tempo, é um corpo no tempo. Quando se expõe às decisões do espectador, deixa tudo e ela parece que se abandonou à decisão do espectador. E como ser humano, colocou-se ali. Não sei o que é que... Porque é que não será arte, dadas as condições. Ela é uma artista e faz aquilo. E o meio reconheceu-a como artista e atualmente deve ser a artista mais influente neste mundo dos bastidores. Por isso é que eu não sei que resposta tenho. Então vou pedir à Luísa, pegando também aqui um bocadinho nas coisas que ela já disse, acerca de como, e no que disse o João, acerca de como a arte é aquilo que o público entende que é arte, e aqui, pelo visto, o público entendeu o que é, mas por outro lado a questão da ética é muito importante. Eu não sei se o público entendeu que era arte. O público entendeu que não a matava. Isso nós sabemos. Agora, não sei se houve um inquérito, não sei o que é que mas acredito que sim, que soubessem onde estavam a fazer. É assim, por acaso, a Marina Abramovic, eu há tempos estive a ver uma lista das 10 pessoas mais influentes do mundo da arte atualmente e ela aparecia em segundo lugar. Era a única artista que lá estava, tudo o resto eram curadores e diretores de museus. Não havia um único crítico. Os críticos hoje em dia não contam absolutamente para nada. Estas performances não são feitas aqui no meio do mercado, não é? São feitas num contexto específico, ou dentro de um museu, ou dentro de uma galeria, ou dentro de uma grande exposição, e este público informado, volto a pegar nas coisas que já disse, informado sobre o que é arte contemporânea e que está ao corrente e que estuda e que vê e que lê, este público aceita que a performance que a Marina Abramovic faz é arte. Geralmente não é só performance, ou seja, não é só uma ação. Performance quer dizer uma ação de tipo teatral quase. Não é só a ação, há geralmente um filme, não é? E depois é o filme que persiste, porque a performance normalmente desaparece, não é? Pronto, portanto, se ela fez essa performance, se ficou esse determinado tempo quieta e deu a voz às pessoas para trabalhar o corpo dela, é de certa maneira uma metáfora daquilo que acontece com a obra dos artistas. Portanto, o artista, quando pinta um quadro, não sabe se vai haver no futuro um colecionador japonês que o esconde dentro de um cofre e que, no fundo, mata o quadro, não é? Porque o quadro serve para ser visto, não é? Um quadro que está guardado dentro de um cofre, acabou, não é? É como se não existisse. Nossa, pronto, ok. O quê? Não sei, o quadro... Por acaso ouvi falar dessa história, não me lembro qual é o quadro, sabes qual é o quadro, mas não, João. Não. Também não. Mas é fácil de saber. Mas vou dar a palavra então agora ao Manuel João. Posso só acrescentar relativamente à Marina Abramovic sobre uma... Em 1977, nas Caldas da Rainha, aconteceram os encontros internacionais. Eu estive lá. E andava a Orla nua a passear no mercado da fruta, andava uma outra artista a medir o Museu de Germanhoa com o seu próprio corpo, montou lá uma instalação. Portanto, aquilo, na altura, houve recentemente uma exposição documental desse acontecimento na Escola das Caldas, que vai ter uma segunda edição em setembro, por dizer. De facto, o que apareceu na altura nas Caldas da Rainha foi
panfletos de todos os partidos políticos e notícias de todos os jornais a condenar aquilo. Portanto, isto só para sublinhar o que a Luísa estava a dizer. Há alturas em que, de facto, sim, tem que haver um público informado para que a coisa possa ter um determinado valor. Aliás, a Marina Abramovic, já esteve nas causas. Vamos devolver aqui, peço desculpa, a palavra ao Manuel, que estava há pouco para entrar e estou a Desculpa. Quando eu estava a falar da arte escatológica ou da arte que tem a ver com a utilização do corpo e de posições limites, há artistas que utilizam posições limites do corpo e questões de tortura física nas suas performances. As performances que vêm desde os anos 70 utilizam muito aquele grande tema da história da arte, que é o corpo nu, mas é o corpo nu apresentado como performance e não representado através de um desenho ou de outro tipo. E o simbolismo do corpo nu é muito simples dentro dessa época dos anos 60, que é uma época libertária, e nós conhecemos quais são os valores dessa época, e esta exposição, esta obra da Marina Abramovic vem dentro desta sequência de libertações e da libertação do corpo. Mas neste caso não é assim tão simples, porque há uma leitura que tem a ver com esta narrativa de libertação, e há uma leitura propriamente estética, da estética do corpo e do seu confronto com os objetos. E, portanto, há aqui uma narrativa, há aqui uma história para contar dos objetos, do corpo, da maneira. Portanto, há aqui uma narrativa que é passível de ser interpretada por um público mais ou menos sabedor. Em relação aos anos, estava a lembrar de uma coisa que eu achei perfeitamente natural. Fui a uma coisa chamada SACOM 2 em 1977 ou 80, uma coisa passada em uma partida de Cáceres. O meu pai tinha feito uma performance em 1971 na Galeria Josito da Cruz, chamada Incorpóreo, em que havia um sarcófago de poliuretano expandido, no qual entrava um corpo nu de mulher, entrava uma mulher e depois ia navegar. E ali, a mal partido de Cáceres, esse corpo foi posto dentro desse poliuretano e foi para a barragem navegar, foi-se embora. E, portanto, eu assisti a uma das últimas performances destas, que vem dos anos 60 e 70. E neste caso, nesta performance do pai, a parte estética era importante, isto é, já não era só a parte da descoberta do corpo nu e do seu confronto com o espectador, mas sim a maneira como o incorpóreo, como o corpo se incorporava com os objetos e com o próprio meio natural. Portanto, há aqui várias leituras que se podem pôr, várias narrativas, desde o que é a mitologia libertária dos anos 60, até a maneira como se podem compor e como se foram compondo coisas a partir daí. E continua-se a fazer isso. Há mais uma questão do público. Eu interrogo-me se, de facto, a resposta ou aquilo que estamos a falar, se tem, de facto, respostas ou não, todas estas questões. E, em particular, ocorre-me que, se calhar, talvez nem mesmo o artista saiba exatamente o que está a fazer no momento em que o faz, é arte. E nós, se calhar, só sabemos ou só descobrimos a posteriori. Será que isto faz algum sentido? Ou seja, tentando reinterpretar aqui um bocadinho as palavras, pensa-se muitas vezes que na arte existe um propósito induzido pelo artista ao objeto, mas se calhar aqui a questão é se é possível que as coisas até sejam feitas ainda sem esse significado estar atribuído e depois é a sua interpretação que o vem a gerar. É isso? Sim. Manuel? Isso faz-me lembrar uma coisa que um cómic da Playboy, um Playboy dos anos 60, em que há um artista que está a desenhar coisas meio cubistas, põe umas espinhas de peixe, enfim, aquilo é um museu de modernismo, mas em cómic. E está a fazer uma coisa e diz, pergunto-me a mim próprio o que é que este quer dizer. É o último que ele está a fazer. Portanto, isto é uma maneira de fora de ver o
o mundo e a maneira de funcionar dos artistas, cómica e anedótica. Eu acho que as questões são muito mais sérias e profundas do que isso. Acho que existe sim a questão de saber, quando se está a fazer uma determinada obra de arte, há sempre um grau em que se pode falhar e um grau em que se pode conseguir atingir o nosso propósito. E acho que é bom andar sempre no limite. E se andamos no limite, às vezes não sabemos se temos para um lado ou para o outro. E acho que é importante andar no limite. E nesse sentido, compreendo essa pergunta. Noutro sentido, obviamente que nós sabemos que não vivemos do século XIX e, portanto, uma obra de arte não é determinada por um determinado savoir-faire, embora eu acho que o saber fazer ainda importa, mas não é a defesa a esse nível do abismo. Eu creio que sim, que um artista, quando enceta um processo destes, como das performances ou das instalações, é porque pretende fazer um tipo de intervenção na sociedade em que vive, e, portanto, tem um objetivo. E ele pode não atingir o objetivo a que se propõe, mas eu creio que ele tem o objetivo de se apresentar como alguém que tem algo a dizer sobre o tempo em que está, sobre o tempo em que vive e que reflete sobre a sociedade em que se insere. Portanto, mesmo a tentativa de fazer algo sem significado que fosse preenchido, em si é um significado. Luísa. Eu não percebi assim a pergunta do senhor. Posso fazer só um adiantamento? Pois é, Pronto, que não foi isso que eu percebi. O que eu queria dizer com esta questão é que o artista, provavelmente, na sua motivação, é de criação artística. Sim. Nós podemos não o interpretar corretamente e só poderemos ser capazes de o interpretar em função daquilo que ele conseguiu transformar na nossa sociedade com aquilo que fez. E, portanto, só a posteriori nós, se calhar, conseguimos valorizar e rever isto como arte. Não sei se, no momento, nós, aquilo que identificamos imediatamente como arte, se calhar temos a tendência a identificar como belo. Pois, é assim, eu penso que um artista, quando faz alguma coisa, isso não significa que a sociedade inteira vá logo perceber qual é o alcance transformador do mundo ou não daquilo que ele faz, não é? Obviamente, não é? Isso, mais uma vez, só o tempo o dirá e nós não somos bruxos para saber o que é que o futuro dirá. Mas depois há o outro reverso da questão, ou seja, uma pessoa que não é artista poderá fazer alguma coisa e depois no futuro a sociedade atribuir a qualidade artística àquilo. É complicado, é muito complicado, geralmente não acontece, não é? Ou seja, são aquelas graças que nós todos conhecemos dos meninos de 4 anos que pintam como o Paulo, não é? Não são artistas, nem o que eles fazem é arte. Porquê? Porque lhes falta justamente a qualidade de ser artistas. A arte é feita pelos artistas e o artista é reconhecido como tal pela sociedade. Portanto, uma pessoa que está na mesa do café, que não é artista, a fazer os bonequinhos, ai que giro, está tão bem feito, se calhar é arte, vou expor isto. Isto aconteceu há pouco tempo. Um senhor que tinha lá em casa uma série de desenhos e que queria perceber se aquilo valia alguma coisa. E justamente porque ele não é artista e porque aquilo não tinha qualidade nenhuma, como o Manuel João disse há bocado, é preciso haver um saber fazer, é preciso ter andado na escola. Não é? Aquilo realmente não era arte. Não tinha passado pelas instâncias de legitimação que conferem a qualidade artística a determinado objeto. Que é este nascimento. É os 2 minutos. Não sei se fui clara. Sim? Mas é uma excelente questão. Como tenho a vantagem de estar no fim, concordo com todos. Acima de tudo, com o Manuel João, quando fala do limite. Há ali uma altura em que se pode falhar sempre. E
E é aí que o artista toma a decisão antes de pôr aquilo fora de casa ou de mostrar. O lado da sociedade é como diz a Luísa, o tempo se encarrega de valorizar, desvalorizar, de recuperar, de reavaliar. Não sei, há bocado não falou de um critério que era o da raridade, não é? Sim. É uma boa pergunta. E há outra pergunta do público. Boa noite. Queria perguntar se um dia se a sociedade um dia poderá vir a considerar algo que não seja um ser humano, ou seja, um animal ou um robô, como sendo um produtor de arte, seja um artista. Interessante pergunta, logo na sequência do nosso primeiro paradoxo sobre a inteligência artificial. Essa ficava muito bem nas duas e estou muito curioso para ouvir as respostas. Um engenheiro holandês, não me recordo o nome, se calhar já eu ouvi falar deste projeto há 3 anos atrás. Ele estava a desenvolver uma mão que desenha como as mãos das pessoas, que tem as hesitações, que tem uma mão com inteligência artificial. E de facto ele conseguia que aquele traço tivesse uma expressão artística, mas não era arte. Mas sim, eu acredito que sim. Não sei quando, não vai ser enquanto eu estou vivo, provavelmente espero que não. Mas sim, porque já que vamos ser substituídos por máquinas. Ou então deixa de haver arte, mas somos máquinas a avaliar o que as máquinas fazem. Vai haver outra consciência, portanto, não me espanta, eu acho. Não se pode dizer que não. Eu vou assumir o meu caráter de bota de elástico. Para mim é Protágoras a dizer homo mensura est. Não disse em latim, mas disse em grego, evidentemente. O homem é a medida de todas as coisas. E nesse sentido, para mim, a arte é a produção do gênio humano. Antes ainda de passar a palavra ao Manuel, entraríamos aqui talvez na questão da dimensão que a arte também tem no valor simbólico, que é algo também exclusivo do que nós temos da humanidade, não é? A menos que venhamos a descobrir que os orangotangos tenham capacidade de apreensão do simbolismo. Aparentemente ontem morreu um gorila com alguma capacidade para isso, mas não sei se não seria um caso raro. A inteligência sendo algo agradável e que está no espectro, não é? Poderia levantar questões interessantes no reino animal sobre a capacidade ou não de produzir algum simbolismo e daí, consequentemente, alguma arte. Já na parte da inteligência artificial, temos um maravilhoso futuro desconhecido pela frente. Será? É uma bela questão em aberto, mas eu vou parar eu de responder e devolver a palavra ao Manuel. Não, é só para dizer que existem já inúmeras experiências feitas por artistas. Nós, na nossa terra, temos o Leonel Moura, não é? Ora bem. Portanto, já existem inúmeras experiências com a ideia de pôr robôs a pintar, máquinas de pintar, etc. Isso existe, isso está a processar-se. Agora, obviamente que é feito por artistas humanos, não é? E é apreciado por seres humanos. Luísa, quer acrescentar algo? Ora bem, eu só queria dizer o seguinte, há uma coisa que nos diferencia é muito difícil distinguir um ser humano do animal, não é? Muitas das faculdades que tradicionalmente se atribuíam exclusivamente aos seres humanos, hoje em dia já se sabe que são partilhadas por alguns animais. Há, no entanto, uma qualidade que nós temos que os animais não têm, nenhum deles. E há um filósofo que escreveu sobre isto, que é o Agamben, e esta faculdade é o aberto. O que é o aberto? O aberto é a capacidade de nos interessarmos por qualquer coisa que não diga diretamente respeito à nossa sobrevivência ou à nossa imperiosa necessidade de nos reproduzirmos. Portanto, aquilo que faz de nós animais, não é? São as duas obrigatoriedades biológicas que nós temos na vida. E é aquilo que nos leva, por exemplo, a olhar para um campo de flores e a dizer isto é bonito. Em vez de olhar para um campo de flores e dizer e pensarmos
ou termos umas sinapses quaisquer que nos dizem isto está cheio de pólen, deixa-me aproveitar e levar o pólen para a minha colmeia, não é? Para fazer imenso mel. Pronto. E esta questão do aberto é a questão que nos leva a criar, não é? Seja o que for. Desde pratos elaborados de culinária até arte. Portanto, quando uma máquina tiver isso, ótimo. Mas já estou como os meus colegas, ou seja, até poderão produzir outra coisa, mas quem é que vai apreciar e será que é arte? Ou se não será, outra coisa. De certeza que é outra coisa. E se nós nos questionássemos se o intelecto das máquinas, alcançando uma inteligência artificial geral, ia ser muito superior ao nosso, se calhar voltávamos à questão da arte superior. Digo eu, então, de brincadeira. Mais alguma pergunta no público? Ora, são agora 11h15 da noite. Existe interesse suficiente para eu colocar aqui mais uma ou duas questões? Vamos a isso. Portanto, vou ainda entrar no modelo anterior das perguntas com a votação do público, porque tínhamos aqui algumas de bónus preparadas, caso a coisa acontecesse muito depressa. E voltando talvez a arriscar-me a chover um bocadinho no molhado, iria perguntar, porque isto foi falado, mas continua a ter alguma indefinição. Iria perguntar, e primeiro abrir a pergunta ao público, se é quantificável o valor numa obra. E nós já vimos que depende das questões económicas, depende dos mercados materialistas, depende do véu do tempo. Valor é o quê? É valor económico? É outra coisa? Nós deixámos a pergunta só assim de propósito. Porque arte é difícil de definir, então como é que vamos quantificar? Será que é possível? É quantificável o valor de uma obra? Convido-vos a responder com o código V60. E mais uma vez vou pedir que me avisem quando V50. Opa, fui eu que vi mal, peço desculpa. Eles estavam a abanar ali de cima as mãos. Estou a ver algumas pessoas levantar-se. Faremos desta última pergunta e a seguir encerraremos com a grande pergunta novamente. Portanto, o público já respondeu. Vamos perguntar a vocês se é quantificável o valor de uma obra. Portanto, temos pela primeira vez uma indecisão do Manuel e nos outros todos a resposta é unânime como um sim. Vou começar de lá para cá. João. Eu pus desta vez respondi só com um sim, porque se tem um preço é quantificável. Antes de passar a palavra à Luísa, nós perguntámos um bocadinho, batemos aqui, que valor é que o preço tem também, ou seja, se o preço pode ou não representar. Entendo estritamente, então, aqui que o valor pode ser algo que determina... Já falámos anteriormente do valor, eu respondi com não sei, ou se não. Agora, para simplificar e para abreviar, optei só por um lado da resposta. Luísa. Sendo que a obra está nas mãos de quem a faz e a partir do momento em que há alguém que a quer, vai oferecer um preço e, obviamente, está sujeito à lei da oferta e da procura.
É claro que uma obra de arte é sempre barata para quem a faz, não é? E cara para quem a compra, de certeza. Ok. Nuno? Exatamente o mesmo. Se ela é vendida em mercados de arte com preço, é porque ela é quantificável. E eu até acrescentaria uma outra pergunta. Entre outras razões, porque é que as pessoas gostam ou querem ser bem ricas? Também para comprar obras de arte. É uma das formas de exibir a riqueza, o prestígio, o carisma que a riqueza acarreta, não é? E, portanto, é porque isso está relacionado com um valor quantificável da obra de arte. Agora, se há obras de arte que deveriam ou não ter preço, será outra questão, não é? Mas o que é quantificável é. Confesso-me um pouco surpreendido com esta resposta ser tão unânime e fácil, porque fala-se muitas vezes desta imaterialidade e do valor transcendental que as obras têm, não é? Mas vou passar agora então a palavra ao Manuel para não discorrer. Há sistemas de avaliação que são implícitos no mercado da arte. Há vários sistemas desde os leilões aos preços. Agora, o que não é racional, e nesse aspecto não concordo, não é racional a atribuição. Vamos lá pensar de um ponto de vista soviético. Aquele artista gastou não sei quantos dias a fazer aquela obra. Aquele outro gastou ao mesmo tempo. Um vale X, outro vale Y, isto é, existe mais uma vez, existe uma cadeia de acasos e às vezes de estruturas que têm a ver com o poder dentro do meio da arte que determinam se o artista, se o Adílio ou se o Jaime, se as pinturas não valem mais do que as dos outros. Acho que existe muita arbitrariedade e nesse sentido acho que é extremamente confuso o critério de avaliação das obras de arte que não são já obras de arte históricas, porque essas estão firmadas, essas estão mais ou menos fixas. Estamos a falar de um Cézanne, de um Matisse. Pronto, já existem critérios de avaliação, podem estar certos ou errados, mais uma vez, e que são coisas que deviam ter a ver com o gosto. Muitas vezes também têm a ver com a raridade, e há artistas que são mais prolíferos do que outros. Picasso, por exemplo, era bastante prolífero e, no entanto, tem obras de arte muito mais caras do que outros artistas, como Dufy, por exemplo. Também é bastante prolífero, não interessa. De qualquer maneira, a partir do momento em que chegamos ao reino da especulação da arte contemporânea, tudo aquilo que nós sabemos acerca daquilo que seria racional, acerca do valor de uma obra de arte, é completamente pulverizado e por isso não concordo que possa haver que isso seja uma questão tão simples assim. Muito bem. E então, não sei se esta unanimidade inicial e reflexão final também foi sentida no público. Vamos ver quais é que foram as respostas que o público deu à questão. Lá em cima. Isso. Algum suspense para tornar assim o final mais interessante. E também houve uma tendência a achar que sim, mas nem todas as pessoas diretamente consideraram um assunto simples responder. Portanto, 2/3 sim e 1/3 não. Vamos então aproximar-nos do final desta sessão com a medida do impacto. Vamos voltar a lançar aquela questão que lançámos no início, destinada apenas ao público. E a pergunta é se a arte é aquilo que nós quisermos. Portanto, para encerrar, vou-vos pedir que votem com o código V40. E, entretanto, posso comentar que, enquanto alguém com conhecimentos muito modestos nesta área, estou muito feliz de ter tido esta oportunidade de moderar esta mesa excelente e exímia com muito para nos oferecer.
agradecer aos convidados de terem vindo, de nos terem feito esta cedência do seu próprio tempo, que tem muito valor na perseguição de outras obras também. E espero que o público tenha sentido, como eu, esta alegria de participar neste paradoxo, que não há de ser que há de ser um evento a repetir em breve, e fiquem à espera de mais notícias. Portanto, já temos a votação terminada? Ok. Vamos comparar o início com o fim e perceber se houve muitas mudanças de opinião. Portanto, eu vou perguntar se esta era a inicial ou a final. Vou aqui ver no meu telemóvel a resposta. Portanto, esta era a inicial. À entrada, 72% do nossa audiência achou que a arte podia ser aquilo que nós quiséssemos, enquanto 28% achou que não é tanto assim. Agora no fim, tivemos um resultado exatamente 50-50. Muito interessante. Terão havido algumas mudanças de opinião. Se calhar dá mais que pensar e existe algo que dizer e algo que contemplar e algo com o que refletir na arte, o que é importante, porque significa que se calhar nós temos também que intervir um bocadinho quando chegar a altura de tomar decisões. Muito obrigado a todos por terem vindo. Encerramos assim o nosso segundo paradoxo. Esperemos poder contar convosco na próxima e até lá, uma boa continuação.